Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. O meu nome é Natália Querubim e hoje a gente vai conversar um pouco sobre cuidados com solos, pensando em correção e fertilização. Depois da seca e dos incêndios que atingiram os canaviais em 2024, quais vão ser as estratégias que a gente pode ter nesses solos para melhorar a qualidade e melhorar a produtividade? Para responder essas e outras perguntas, a gente está aqui hoje com alguns especialistas, o professor da USP, né? Sim. E consultor, o Pedro Henrique Luz. Positivo. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Natália. A gente está aqui também com o Matheus Costa e o Bruno Vinhota, que são dois engenheiros agrônomos e especialistas da Viter. Sejam bem-vindos vocês dois também aqui ao nosso da CanaCast. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália, pela abertura aí e convite feito para nós. Perfeito. É uma honra. Bom, eu vou começar esse podcast, gente, com uma pergunta para o Pedro, professor Pedro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, falasse um pouco da importância da correção dos solos para a cultura da cana-de-açúcar. Ok. A cultura da cana-de-açúcar, assim como outras, né, demanda essa prática da correção do solo. Por quê? Porque a prática da correção do solo visa melhorar as condições dos solos tropicais, que são altamente intemperizados. Então, os solos brasileiros, ao longo dos séculos aí, sofreram um intenso processo de intemperismo. E com isso foram perdendo as suas bases e os pHs foram ficando ácidos, mais a presença do alumínio tóxico para as plantas. Então, a prática da correção do solo, no caso a calagem, né, que é a aplicação de calcário, para a gente é a primeira prática, que é a prática da base da construção da produtividade das plantas, né? E não é diferente no caso da cana-de-açúcar. E no caso da cana, nós temos também que considerar que ela é uma cultura semi-perene. Então, a cana-de-açúcar está lá no solo 365 dias por ano. E por isso precisa estar com o solo em boas condições e corrigidos, né? E além disso, a calagem também fornece os nutrientes, né, que seriam notadamente o cálcio e o magnésio para as plantas, além desses efeitos de correção que nós comentamos. Né? Só vou complementar essa pergunta. Aqui no centro-sul do país, né, onde a gente tem essa maior concentração de produção de cana-de-açúcar, ao longo dos anos, você sabe se existem estudos que mostram, por exemplo, alguma modificação nesses solos? Você falou sobre a questão da acidez, né? Isso. Teve alguma outra modificação por conta de culturas ou, por exemplo, o manejo que tem sido feito com rotação também tem trazido benefícios para esse solo? Ah, sim, positivo. Uma coisa importante a ser comentada em decorrência da sua questão é que, como a cana-de-açúcar ela é uma cultura semi-perene, nós ficamos com o canavial com vários cortes. 4, 5, 6, 7 cortes desse canavial. Portanto, fazendo um breve histórico, né? Antigamente, eu entrei no Plano Açúcar, né? No antigo Instituto do Açúcar e do Álcool, em 1982. E naquela época, o setor canavieiro ocupava determinadas regiões e determinados tipos de solo. E não era prática comum se fazer calagem na soqueira. Só se fazia calagem nas reformas do canavial. Então, como você bem colocou, né, o que acontece com o decorrer do tempo dentro da cultura? Então, no caso da cultura da cana, nós temos que fazer a reposição da calagem nas soqueiras, porque eu não posso ficar com esse canavial 5, 6, 7 anos sem ter reposição de calcário, uma vez que ele vai se tornando ácido com o passar dos tempos, devido a quê? A extração da própria cultura das bases, cálcio e magnésio, bem como desses cátions, né, que descem no perfil do solo também. E podem ser lixiviados com os excedentes hídricos de verão. Então, isso implica na necessidade de a gente estar fazendo as calagens com bastante frequência dentro do setor. E outro aspecto também a ser considerado é que o setor mudou muito nesses últimos anos, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, com a expansão do setor canavieiro. E o setor canavieiro ele expandiu justamente nos solos mais textura média, nos solos mais arenosos e nos ambientes de produção, digamos assim, com menores potencial. Então, com isso também nos leva a essa necessidade da calagem, porque a cana foi migrando, né? Foi saindo do estado de São Paulo, foi subindo para o sudoeste goiano, foi para o Mato Grosso do Sul, né? No sul do Mato Grosso do Sul, e com isso foram explorando os diversos tipos de solo. E muitas expandiram nesses solos do ambiente com menor potencial. Segundo, né,
o pessoal do IAC, que tem aquela régua dos ambientes de produção, né, os melhores solos estão ali no A, B. Intermediário C, mas a cana evoluiu muito nos D, E, depois o Hélio do Prado até colocou F, G, H, porque começou a ir para solos muito difíceis, né? E que demandam realmente essas práticas de correção dentro da nossa visão anuais, tá? Para você sempre estar com o solo com condições corrigidas de perfil para o desenvolvimento da cana. Perfeito. Eu queria agora voltar, Pedro, continuar com você. Eu queria saber que como a gente falou muito a gente abriu o programa falando sobre a condição de seca extrema, né, e dos incêndios que atingiram os canaviais. Sim. Né? Qual é a relação, né, desses efeitos com a correção do solo? Então, pensando no que a gente teve de incêndio e seca, fazendo uma correlação com essa correção de solos, qual que é a importância da correção justamente nesse período, né? Vai impactar de alguma forma esses solos que foram atingidos aí? Legal. É uma questão bastante importante. Como nós comentamos, como a cana ela é uma cultura que fica lá 365 dias, então ela fica submetida a todas as intempéries climáticas que ocorrem durante um ano. Inclusive esse caso, como você bem colocou, da seca. Então, 2023, 2024, né? Quer dizer, para nós foi um ano que tivemos seca prolongada, notadamente nessa região de Ribeirão Preto e mais ao norte aí, indo ali para a região de São Joaquim da Barra, ali para cima, né? E na noroeste paulista também. Então, essas condições de seca, é lógico que pega a cana em diferentes estádios fenológicos e fisiológicos. Então, a seca, porque como nós cortamos a cana a partir de abril, a partir de março algumas usinas e vai até dezembro, às vezes, a safra, então você imagina que a seca pega em diferentes estágios, tá? Assim como a queima, como você colocou. Então, foi um ano bem complexo para nós sob esse ponto de vista, porque além da seca, né, implicar na dificuldade de desenvolvimento vegetativo da cana, associado com a queima, com o fogo, complicou muito o nosso caso, porque o fogo pegou cana pequenininha, recém-brotada, pegou cana grande, pegou cana com 4, 5, 6 internódio e pegou área recém-colhida, saiu a colheita e entrou o fogo. Então, dadas essas condições, nós tivemos realmente assim problemas nos nossos canaviais que foram submetidos à seca e à queima, com diferentes níveis de, digamos assim, de danos, né? Tivemos canavial que a usina teve que acabar pondo para reformar. Sim. Não estava na previsão de reforma, porém, dadas essas questões do fogo, alguns canaviais tiveram dificuldade de brotar e ficaram extremamente falhados. E com isso teve que ser feita a reforma. Agora, como você comentou, mas o que tem a ver a correção com isso aí? Tá certo? Tem a ver principalmente com as questões de seca. Sim. Porque nós queremos, dentro da prática corretiva, fazer o que se chama atualmente de correção do perfil do solo. Então, nós queremos corrigir 0,25, 25, 50, se possível 50, 75, queremos corrigir também. Por quê? Para dar boas condições para desenvolvimento do sistema radicular, notadamente na época de verão das águas. Então, para permitir que o sistema radicular desça no perfil. Para quê? Para quando vier a seca, ele ter mais possibilidade de explorar o perfil do solo e puxar a água lá de baixo. Então, com isso, conseguir superar melhor as questões da seca. Perfeito. E com relação ao manejo do que foi queimado, né? Com relação ao manejo que foi queimado. Então, com relação às questões do manejo que foi queimado, nós até preparamos um material, andamos distribuindo para algumas usinas, para fornecedores, cooperativas, que a ideia é o seguinte: como a gente comentou, o cenário da queima, ele pode ter vindo no canavial em diversos momentos. Então, nós procuramos fazer uma chave de tomada de decisão. Então, para os canaviais precoces e médios. Porque tardio já entra nas águas, não dificilmente tem problema de fogo. Mas os precoces e médios, sim. Então, dependendo do período de tempo ao qual esse canavial foi cortado e foram feitos os tratos, o período de tempo que chegou o fogo. Então você pode ter tratado um canavial lá em abril e foi pegar fogo em junho. É uma coisa. Outra coisa, você cortou o canavial, fez o trato, na semana seguinte pegou fogo.
Então, dependendo do período de tempo que decorreu entre você cortar o canavial e chegar ao fogo, é um fator na nossa chave tomar a decisão do que fazer. E outro fator também é chuvas que poderão ter ocorrido no período, embora foi um ano bastante seco, né? Sim. Então, com base nisso, a gente fazia a previsão dentro da questão da nutrição de plantas de repor principalmente os nutrientes que são perdidos pelo fogo. Então, principalmente se perde pelo fogo o nitrogênio, se perde pelo fogo o enxofre, se perde pelo fogo o boro. São os principais elementos que se perdem pelo fogo. E algumas formas de fósforo orgânica que poderá ter vindo num composto ou coisa assim, também eventualmente pode se perder pelo fogo. Então, esses nutrientes teriam que ser repostos. Então, foi feito o trato, pegou fogo, infelizmente, teria que repor, a usina repor. E para repor, a gente estabeleceu percentagens sobre a dosagem que a usina já tinha feito. Então, conforme a condição que eu te falei que entra na chave, número de dias após o trato e chuva após o trato, até o fogo, então tem reposições, que vai desde 40% até repor 100%. 100%. E aí depende do manejo que a usina fez. Se foi com fertilizantes minerais somente e corretivos, se ela utilizou alguma coisa de orgânico também, tal como vinhaça, por exemplo, ou composto orgânico. Então a gente está na chave posicionando também. Se foi adubação mineral, um cenário. Se foi organomineral líquida através da vinhaça, outro cenário. Se foi pelo composto orgânico, outro cenário. E sugere para o produtor fazer as reposições. Perfeito. Eu queria perguntar para os meninos agora aqui da Viter, né? O que vocês têm enxergado, percebido nos clientes de vocês com relação, né, à diferença de comportamento dos canaviais que foram atingidos pela seca em função da qualidade de correção? Então, por exemplo, você tem um cliente que tem uma correção, faz uma correção certinha, na hora certa, com relação a outros canaviais que não têm esse tipo de cuidado. Vocês têm notado uma diferença muito grande? Sim, a gente viu, principalmente nesse pessoal, igual o professor Pedro falou, que investe no perfil de solo, né, fazer a correção de solo. Esses canaviais que sofreram menos com seca, né? Tiveram menos estresse hídrico, vamos dizer assim. Então, desenvolveram melhor. Perto dos que não fazem só a correção, vamos dizer, de 0 a 20. Então, o desenvolvimento é bem limitado, né? Em comparação ao quando você faz a correção de perfil de solo. E, então, quem investiu bem aí nesse plantio, fez a correção, cara, o canavial conseguiu sobressair ainda. Ficou melhor do que os outros que passaram, né? Sim. E quais são os nutrientes que normalmente eles são demandados na operação de correção e fertilização? Aí pensando seja em área de renovação, de cana-soca, pré-plantio. Igual o professor falou, a maioria é cálcio e magnésio, que é proveniente do calcário, né? Alguns clientes, alguns pessoais usam fósforo também na parte de fosfatagem, né? Quando eles fazem alguma fosfatagem, aí usam fósforo reativo para ter distribuição longa durante o ciclo da cana, né? Alguns ainda faz com potássio, alguma usina ou outra, mas é bem difícil hoje, porque a maioria vem através da vinhaça, né? Então o custo é muito mais baixo, né? Mas basicamente, para calagem, para correção, é cálcio e magnésio. E o enxofre através do engesso também, né, professor? Que a gente não pode esquecer, né? Como práticas corretivas, como você bem colocou, classicamente seria calagem, gessagem e fosfatagem. Para buscar também, igual o professor mencionou, né, a profundidade, né, que a atingimento das raízes, né, em superfícies mais abaixo. Uma aplicação mais profunda. Isso. Porque o gesso tem até essa capacidade de percolar o alumínio para baixo, né? Então, onde você consegue colocar a raiz mais fundo da cana aí. Saiu um estudo bastante interessante, foi publicado recentemente, acho que tem 2 anos, que fez alguns projetos de calagem no estado de São Paulo através do Instituto Agronômico de Campinas. E eles fizeram um trabalho que eu julgo bastante interessante, de mérito, que eles analisaram o solo de 20 em 20 centímetros até 1 metro, para ver justamente essa possibilidade da descida de cálcio e magnésio ao longo do perfil. E eles fizeram doses de calcário também, no qual a gente, observando e analisando o trabalho, percebe
que há uma tendência de se aumentar as dosagens de calcário em cana-de-açúcar, porque a cana respondeu. Sim. Quer sejam em solos arenosos, argilosos e textura média. Mas quanto que hoje se aplica e quanto que seria essa mudança? Boa questão. Basicamente, hoje nós temos 2 grandes métodos que as usinas utilizam para a recomendação de calagem. Um que é a saturação por base, que a gente utiliza a saturação por base desejada de 70% que está no boletim, né, Matheus? E outro método que se utiliza é a soma de cálcio mais magnésio, que é o método antigo da antiga Copersucar. Soma de bases, né? De cálcio e magnésio, para atingir 30. Embora tenha algumas usinas hoje que já usam para atingir 40 milimol 45 na já. soma de cálcio mais magnésio. E recomendo por esse método. Esse estudo que foi feito pelo IAC, até em parceria com a Unesp de Botucatu, eles, na época, quando eles fizeram o estudo, porque começou lá atrás, em 2015, porque eles fizeram 4 cordas da cana, eles usaram AV de 60% e camadas para correção de 0 a 20, 20 a 40. E aí fizeram um controle com dose 0, fizeram o que deu no cálculo, que ele chamou de uma vez, depois fizeram vezes 2 e fizeram vezes 3. E desses estudos, em 6 locais, você combinando os aspectos técnicos e econômico, a calagem dobrada que foi o melhor resultado. Mas sempre lembrando que o cenário era de V60 e camadas 0 a 20, 20 a 40. Porque nós, no setor, já estávamos elevando a calagem, porque a gente via os benefícios que tinha. Sim. Então, nós já tínhamos subido a V para 70 e nós tínhamos colocado o fator 1,25 para correção de camada, de 0,25, 25, 50. Então, nós já estávamos com 47% a mais, ou seja, 1,47. Sim. Então, alguém que quiser amanhã ou depois dobrar a calagem pelos dados do IAC, não deve simplesmente pegar e multiplicar vezes 2. Tem que ver como que está usando atualmente. Se for esse exemplo que eu dei, basta você incrementar mais 0,5 para fazer o 2. Perfeito. 2 Para vezes. fechar. Vocês têm visto muita gente também aumentar essa questão Sim, da dose? sim. Principalmente, igual o professor falou, de 0,25, 25, 50. Sempre pensando em corrigir esse perfil, não só até com calcário, mas também com o óxido, que é a Calfert, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. E a questão de clima, né? Chuva, seca, impacta a parte Sim. de aplicação e correção e até a forma como a planta absorve o solo, Sim, enfim, sim. absorve esses nutrientes? Sim, a correção acho que acontece a partir do momento que você tem água, né? E a acidez do solo, pelo menos com o calcário, vamos dizer assim. Então, você precisa de água para reagir. Então, na seca, a reação é mínima, né, professor? Exatamente. Porque o calcário, vamos dizer que as pessoas mais conhecem, o convencional, ele é carbonato de cálcio, que é uma base. Então, essa base carbonato, lógico que necessita de condições de umidade para ela poder reagir. E se a gente for ver bem, ela é pouco solúvel. Sim, então, sim. demora um tempo para ela reagir. Classicamente se fala 90 dias de antecedência, Isso, né? Que a isso. gente até dá na que aí precisa da universidade acidez também, né, do solo para poder reagir. reagir. Então, nós temos no calcário convencional, a Viter está aí, o carbonato. Porém, a indústria tem possibilidade de trabalhar as jazidas e trabalhar com temperatura, calor, passar no forno e vai transformar aquele carbonato em óxido, que é um outro tipo de corretivo também, de calcário também, que é popularmente chamado de óxido, né, no Sim. mercado, não é isso? Sim. Que é o calcário óxido. Então, daí a base deixa de ser carbonato e vira óxido. E ela tem uma velocidade de reação, uma intensidade muito maior do que o carbonato. E precisa de menos água também, E né? precisa de menos água e menos tempo. Sim. Então, quando você estava naquela condição, puxa, eu preciso de 90 dias. Aí, se você for com óxido, poxa vida, em 40 dias, por aí já mais ou menos. Nós costumamos falar que é a injeção na veia, né? Do cálcio e magnésio. De cálcio e magnésio. Que além de suprir, né, a correção, ela vai te entregar cálcio e magnésio ali de Uma maneira... grande quantidade. Em grande quantidade, de maneira, vamos dizer, imediata, assim, né? Com a Rápido. presença da água. Porque, Isso. como o professor mencionou, o carbonato ele precisa de tal meio ácido, né? Já o óxido, Ele só necessita com de água. a água ele já responde bem. Perfeito. Bom, acho que eu volto com o professor Pedro.
E o sistema de aplicação também? A gente falou de aplicar aí vocês podem falar também, meninas, se vocês quiserem. Também vão influenciar na qualidade das correções? Está falando sobre você fazer uma correção mais profunda um pouco. Né? Isso. Não, boa questão, porque a gente sempre, na parceria com as usinas, com os fornecedores, os produtores, a gente sempre, quando vai estudar a viabilidade de uma prática agrícola, nós utilizamos nós criamos uma metodologia que chama ETOPEC, Estudo Técnico, Operacional e Econômico. E hoje teria a perninha do ambiental também, né? Então, esse estudo visa justamente o que você falou. Às vezes eu tenho um produto muito bom sob o ponto de vista técnico, porém chega na hora da operação de aplicar, derrapa. Como diz o tomba carroça. Então, a ideia é que a gente tenha também o pilar da operação muito bem feito. Uhum. Como o calcário é um produto de correção, e o objetivo nosso é corrigir volume de solo, Sim. a gente tem que utilizar o princípio da superfície específica. Por isso que o calcário, as indústrias moem o calcário finamente. Uhum. Para quê? Para aumentar a superfície específica, para ele reagir. Sim. Em contato com o solo, certo? Então, quando a gente pensa em calagem, a gente pensa em área total. E para fazer área total, os equipamentos que aplicam têm que estar capacitados para isso e os técnicos que conduzem os equipamentos. Uhum. Então, normalmente, a calagem é feita a lança em área total com distribuidor centrífugo. Sim. São os equipamentos mais comuns, né? Hoje Distribuidor hoje centrífugo com 2 discos. Então, eles giram em sentido oposto e aplicam o calcário. Uhum. Acredito que muita gente andando nas estradas por aí já deve ter visto isso aí. E aí, o que a gente comenta de importância? Como ele faz lançamento mecânico do calcário, a gente tem que ver quanto vai caindo ao longo da faixa. A faixa de aplicação tem que Isso, estar bem regulada, né? Exatamente. Porque geralmente vai tender a cair mais no meio e vai diminuindo para as pontas. Então, por conta disso, o produtor tem que sobrepor as passadas. Ele não pode pegar, ligar o aparelho e lá tirar uma trena e medir, está com 22 metros, e sair com 22. Não pode, porque ele tem que sobrepor as pontas, porque cai pouquinho nas pontas. Existe metodologia, existe software, existe tudo para fazer isso, mas o produtor tem que estar atento. Por quê? Porque se a recomendação foi 2 toneladas de calcário por hectare, ele tem que pôr 2 toneladas de calcário. Não vale cair 3 aqui, 1 ali, 0 ali, né? Uhum. É lógico que hoje também nós temos o que se chama, né, de aplicação em taxa variável. Então, é uma tecnologia que já surgiu faz alguns anos, né? E com isso levanta-se o mapa da fertilidade do solo. Em função da variabilidade da fertilidade do solo, se dosifica o calcário, certo? Sim. E aí os aplicadores saem, aí vai mudando. Então, aí ele muda 2, automaticamente. Hora cai 1,5, hora cai 3. Por quê? Porque dentro dos grids, que são as unidades que representam o solo, a fertilidade do solo no mapa de taxa variável, ele vai tendo alterações, porque o solo vai mudando. Sim. Então, por conta disso, as doses variam. De acordo com a necessidade, né, da faixa. Isso, que é digamos assim, o lema que a turma usa é colocar mais onde pede mais e menos onde pede menos. E o pessoal tem feito isso? Sim. Taxa variável já taxa é variável. muito utilizado, né? A maioria hoje dos nossos clientes usa taxa variável. Pelo menos em cana-planta, por plantio, sim. E vocês analisam que eles têm feito uma boa aplicação, têm se preocupado com a questão da correção? Sim. Porque muita gente fala assim, mas é um assunto tão básico fazer correção, né? Mas eles têm feito da forma correta? Sim. A maioria dos nossos clientes faz da forma correta. Eles procuram a gente ajuda eles a fazer as análises de solo, coletar os dados que precisam ser coletados. A gente consegue entregar para eles tudo que eles precisam e eles vêm fazendo isso, porque o pessoal viu que é importante investir na calagem, né, professor? Com certeza. E hoje vê que, ainda mais o professor falou que a calagem, a cana responde à calagem, né, dobrando as doses. Então, o pessoal vem observando isso daí. Principalmente, né, as usinas, né, que produzem em grande escala também está vendo essa necessidade e utiliza mais essa questão da taxa variável para poder fazer a correção, né, e disponibilizar ali o que cada parte precisa. Até para reduzir custo, né? Isso, exatamente. Otimizar rendimento. Como é produção muito alta, né, o custo de operação deles é muito elevado, isso daí ajuda bastante. A questão
nas aplicações. Com certeza. Aí eu quero que vocês falem um pouco agora, que a gente falou disso, a Viterra desenvolveu o Cal Fértil, né? Que é um produto, o óxido de vocês, né? Uhum. Gostaria que você me falasse um pouquinho da diferença desse produto para os calcários convencionais que a gente Sim. tem no mercado. E qual que é a importância do uso desse produto agora, pensando nesse momento que a gente está agora, né? Sim. Que já muita gente vai renovar, já está renovando, ou vai fazer a reaplicação em canaviais que foram atingidos. Queria que você falasse um pouquinho. Igual o professor comentou, a diferença do óxido do calcário é a base dele. O calcário é o carbonato de cálcio e o óxido é o óxido de cálcio e magnésio, né? Aqui também tem carbonato de cálcio e magnésio. E isso muda, né? A velocidade de reação do produto é muito mais rápida do que o calcário, né? Então, por exemplo, quando você pega um calcário filler PNT 100%, é 90 dias que é para disponibilizar o que está ali posto ali pela garantia, né? Uhum. Já o óxido, 20, 30 dias já está disponibilizada a mesma coisa que o calcário colocaria ali. Uhum. Lógico, o que vai variar aí é a dose de um para o outro. O calcário, as doses sempre mais altas. O óxido, a dose vai ser um pouco mais menor, né? Vamos dizer assim, menor. E a importância dele hoje, a gente tem visto hoje na correção, no suco de plantio, quando se usa o óxido, né, no fundo de suco, faz a sala VIP, que o Gaspar sempre fala, né, professor? Sim. E uma outra uso que a gente vê muito também é junto com a operação de subsolagem. Uhum. Que aí você também tem uma correção em profundidade e consegue colocar o produto lá em 50 centímetros de profundidade. Nesse caso do plantio que ele mencionou, é fazer correção e a disponibilidade, né, De cálcio e magnésio. de cálcio e magnésio na linha. Uhum. O pessoal utiliza bastante na hora de fazer o plantio, tanto em subsuperfície, né, com máquinas aí para atingir maior profundidade, ou como também direto, né? Sim, localizado junto com a plantadeira. Uhum. na E aí ela atinge, por exemplo, nesse momento do plantio, o foco é desenvolvimento radicular também? Nesse caso aí... Correção também entra nisso? O que se pensa? Nesse caso de você trabalhar o óxido no suco de plantio, Uhum. na verdade a gente pensa como fonte mesmo E de de cálcio e nutriente. magnésio diretamente no suco. Porque ela é uma prática que não substitui a calagem. Sim. Nós sim, não sim, vamos exatamente. substituir a calagem, entendeu? Então, se ali pediu 2 toneladas, nós vamos pôr. Aí, a hora que vier açúcar, a gente coloca... Põe mais o óxido ainda. Mas esse óxido, é lógico que trabalha com doses menores. Bem né? menores. Mas pensando em fonte Nutrição. de cálcio e magnésio. Nutrição. Como Exata- fertilizante, né? Como professor? fertilizante. É um fertilizante. Entendeu? Então, esse que é o contexto de quando se trabalha no suco de plantio. Tá. Então, quando que às vezes as usinas lançam mão disso? Às vezes, como nós comentamos, as usinas têm aquela ritmo acelerado da operação. Uhum. E às vezes não consegue fazer com antecedência de 90 dias uma calagem convencional. Exato. Brincando que faz numa semana e planta na outra. Exatamente. Certo? Muitas usinas que nós vamos é isso aí. Que é verdade mesmo. Ah, né? É assim. Você lavando roupa suja. É isso aí. Então, o que acontece? Para você ter uma garantia do início do estabelecimento do canabial, a gente põe no suco. Uhum. Porque aquela quantidade nós vamos pôr no suco, geralmente põe-se aí 150 quilos. 150, 200 quilos máximo, né? Vamos dizer assim. Justamente para fornecer como nutriente para a cana. Aí ela começa a desenvolver e o outro vai reagindo. Uhum. Aí vai embora o canavial, né? E a questão da solubilidade impacta também na velocidade? Sim. De correção? Por o óxido ser no muito... custo. Por ele ser muito solúvel, né? A velocidade é muito mais rápida que o calcário, né? Igual o professor falou. Então, você põe ele como um fertilizante mesmo e ele acaba disponibilizando muito mais cálcio e magnésio rápido do que o próprio cálcio e magnésio que viria do carbonato, né? Uhum, perfeito. Quanto que é mais? Não sei se vocês. Eu tô fugindo um pouco do script aqui da conversa, mas eu vou conversando, vou soltando aqui. Com relação a custo, né, de correção hoje em dia, isso mudou muito ao longo do tempo, professor? Eu vou comentar depois, eles têm Sim, mais sim. Eu gostaria que vocês viessem, se custo, tiverem. isso. Mas o que eu noto é o seguinte, como o calcário é dos poucos insumos na área de nutrição que é 100% brazuca. Então, os calcários é produto nacional. E nós temos diversas jazidas de calcário no Brasil, né? Tem. E por conta disso, então, o que acontece? Nós temos uma certa, digamos assim, competição no mercado. Então, ao longo dos anos, se você pegar a curva de evolução de preço dos calcários, a curva de evolução de preço dos fertilizantes minerais, fósforo, potássio, nitrogênio, você vai ver que os calcários subiram muito menos Sim. que os fertilizantes, né?
E hoje uma coisa que impacta bastante, eles vão comentar aí também, é a questão de logística e frete. Exato. O frete no Brasil é um negócio que pega pra gente, né? É o que pega Vou mais. até deixar o Bruno falar, Não, que ele trabalha direto com isso. É o que pega mais, né? A questão de logística hoje. Se for ver, 70% da operação é logística. Por isso que nós também, da Viter, hoje nós temos atuação aí no Brasil inteiro. 10, né? 11 fábricas aí espalhadas nós temos. Então, para poder suprir também isso daí e levar para o produtor, né? Um custo, vamos dizer, menor, que hoje também o calcário, se for ver, é o insumo que é mais barato do mercado, é o calcário hoje. Exato. Então, só que a gente tem muito problema justamente por causa da logística, não onde está as regiões, isso, porque determinados, vamos supor, uma fábrica, eu tô aqui no estado de São Paulo e eu preciso fornecer lá pro Mato Grosso, já vai me dar uma logística muito grande. Então, hoje nós temos também uma fábrica no Mato Grosso, que a gente consegue suprir a demanda de lá. Nós temos aqui fábrica no estado de São Paulo espalhada. Quantas são em no total? São 10, se não me engano. São 10 no estado no Brasil. No Brasil. A gente tem desde do Tocantins até Ou seja, Paraná. então fica tudo perto de muitas regiões produtoras. Isso, de cana, então, quase praticamente todas. Sim, todas. Estado de São Paulo, hoje, nós temos atuação de 2 e em Minas 2, que supre bastante aí a questão do mercado de cana. Não só cana, também grãos. Aí no Mato Grosso, Tocantins, estamos lá no Paraná, estamos com uma nova, Itaperuçu, uma unidade, que não só o calcário também, mas acho que entrar na próxima pauta aí, nós temos uma mistura. Então, nós estamos no mercado do Brasil para poder favorecer o produtor hoje. E reduzir custo Exatamente, nessa questão, que é o principal. Perfeito. Então, a gente vai entrar agora para falar do produto Optimix, né? Vocês desenvolveram um produto que une calcário com gesso agrícola, é isso mesmo? Eu queria que vocês me explicassem um pouco para os telespectadores. Quando que a gente usa esse produto? Acho que muita gente já usa, já deve saber muito bem, né? Mas a recomendação mesmo do produtor hoje, como é que eles estão usando, o que eles estão tendo de efeitos e benefícios positivos, né? Hoje em dia a gente gosta, eu prefiro recomendar muito mais ele para cana-soca, porque, como o professor bem trouxe, né? O pessoal vem adotando a calagem, até um pouco da gessagem, em cana-soca. Coisa que não era feita antes, né, professor? Exato. Então, como o calcário não vai ser incorporado, ele vai ser aplicado a lanço em superficial, ele não vai ser incorporado, a mistura se encaixa muito bem, né, professor? Porque você vai fazer 2 aplicações em uma só, e você já vai estar fornecendo cálcio, magnésio, enxofre, reduzindo a entrada dentro da área, pisoteio. Sem falar, não, que é um produto, é só complementando, é um produto que além de, ele é um produto que vai te entregar 3 nutrientes hoje. Que é o cálcio, magnésio e enxofre, além da correção. E de acordo com a análise também, né, nós temos também a disponibilidade deles em 3 tipos de dose. Isso. Por exemplo, a análise de solo do produtor deu X calcário, X de gesso, igual pega a usina, vamos dar um exemplo, que normalmente é a taxa fixa na cana-soca e as demais áreas, taxa variável. Vamos pôr, taxa fixa dela é 1 de calcário para uma de gesso. Hoje nós temos 1 para 1, que é o Optimix 1 para 1. Temos o 2 para 1. O que é isso? 2 para 1 e 3 para 1 também. É 3 porções de calcário para uma de gesso. Vamos pôr em porcentagem. 1 para 1 é 50%. 2 para 1, 75, 25. E hoje a gente tem essa possibilidade. Dessas três opções. 3 opções. Exato. E aí tudo a base fazendo análise de solo. A base geralmente para você poder decidir. Solo, muitas usinas fazem a cada 2 anos análise, né? E tem algumas usinas ou grupos que nós temos ido que têm feito anualmente e aplicações anuais. E aí, como o Bruno colocou, dependendo da proporção que se necessite, ele usa um produto 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, e numa operação só, aplica todo o produto. Sem falar também que é um produto bem homogêneo, né? Que hoje nós temos um misturador para preparar esse produto. Então, se você vai buscar o 3 para 1 igual hoje, não pode errar. Igual o professor falou, você não pode deixar de aplicar. Você sempre tem que interpor, né? Como você disse, né, professor? Então,
Se você pegou o 3-para-1, a gente vai entregar o 3-para-1 em termos de proporções, das garantias, tudo certinho. E impacta também no custo que a gente vem falando, né? No bolso do produtor, é uma entrada a menos no canavial, é uma aplicação. Se a gente pensar no tradicional, não tenho esses 2 produtos em um só. Vocês têm noção de quanto que eu consigo reduzir de custo se a gente pensar num custo básico aí por hectare? Em números a gente não consegue, por exemplo, porque vai depender muito da logística do da cliente, dose. né? Tá, E da dose. entendi, da dose. Mas, por exemplo, ele vai economizar, por exemplo, com frete é certeza, porque ele só vai comprar um produto em vez de comprar 2, então um frete ele vai economizar. Ele não vai precisar misturar esse produto no campo, que às vezes a mistura também não fica homogênea, o professor bem sabe. Antigamente se fazia isso. Ainda faz, viu, professor? Ainda faz. Aquele caseirão. É uma caçamba de gesso e 2 de 2 de calcário e uma de gesso. Em cima do aplicador, as conchadas. Nossa. E uma entrada, né? E uma em vez entrada de fazer 2 aplicações, uma de calcário e uma de gesso. Então ele reduziu aí um frete, uma aplicação e o gasto com a máquina ali, né? E ganhou 3 nutrientes E ganhou correção e tempo, vixe, principalmente tempo, né? Numa aplicação só, né? E é uma coisa interessante comentar também que fisicamente o produto fica interessante. Sim. Porque você mistura o gesso, que tem uma certa umidade, principalmente o fosfogesso, que vem da indústria de fertilizantes fosfatados, que vem da produção do fosfórico. Então, ele é sulfato de cálcio, 2 águas. Então, ele naturalmente tem uma umidade. Fora que, na indústria fertilizante, ele fica a céu aberto. Sim. Então, o chefe manda chuva e molha. Então, às vezes, você compra gesso com 25, 27, 24, 30% de umidade. E você mistura com o calcário, que é um produto seco. Sim. Dificilmente ultrapassa 3% de umidade. Não passa. Não passa no calcário. Então, no final, a mistura fica boa, sob o ponto de vista físico e de umidade. Os produtores gostam. Adora. A aplicação fica bem uniforme. Fica ótimo. E na questão, só uma pergunta até um pouco leiga, assim, a questão do gesso agrícola mesmo, né? Sim. Para a planta, para a cana. Sim. Que benefícios que a gente tem? Qual que é a importância desse componente, desse insumo? Né? Sim. O gesso, só fazendo um breve histórico, principalmente da década de 90 para cá, que começou a se intensificar o uso do gesso no Brasil. Porque o gesso é um subproduto, como eu te falei, da indústria fosfatária. E para cada 1 tonelada de ácido fosfórico, você gera 5 de gesso, para você ter uma ideia. Então, uma série de trabalhos foram desenvolvidos até pelo saudoso professor Malavolta, pelo Vitti, etc., que vieram intensificando o uso de gesso. Então, ele funciona para nós como uma fonte de enxofre, porque está na forma sulfato, que é justamente a forma química a qual a planta absorve o enxofre. Porque a planta não absorve enxofre alimentar, ela absorve o enxofre na forma de sulfato, SO4 2-. E combinado com o cálcio. Então, na verdade, ele é fonte de cálcio e fonte de enxofre. E tem um detalhe bastante interessante, como o Matheus já havia comentado, o pessoal fala na literatura, cerca de 150 vezes mais solúvel do que o próprio carbonato de cálcio. Então, ele reage muito mais rápido que o calcário. E, com isso, ele permite movimentação no perfil do solo muito mais rápida do que a do próprio calcário. E, então, no solo, ele separa o cálcio do sulfato, e esse sulfato ele pode inativar o alumínio. Não é que ele vai formar sulfato de alumínio e precipitar, não vai. Mas, sob o ponto de vista da atividade tóxica do alumínio, principalmente em subsuperfície, ele vai eliminar, deixando de ter esse efeito negativo para as plantas. Então, resumindo, o gesso funciona como fonte de cálcio e enxofre. Ele, durante muito tempo, foi considerado como condicionador de subsuperfície, dada essa velocidade que ele tem de descer no perfil. Inclusive, a casadinha com o calcário fica uma casadinha boa. É tipo casamento que não vai dar desquite, né? Por quê? Porque o calcário vai corrigindo o solo de 0 a 20 e o gesso já está de 20 a 40. E a dupla também ajuda a absorver a absorção dos nutrientes depois que vem, né? Os fertilizantes. Foi bom o Bruno lembrar isso, que é o seguinte. Quando nós trabalhamos o calcário, nós trabalhamos o pH do solo. Sim. E a maior parte dos nutrientes das plantas, por uma série de aspectos, tem a sua a maior faixa de disponibilidade entre pH ali em torno de 6,5 em água, que daria 5,5 a 6 e pouco em CaCl2.
E justamente esse efeito o calcário também possibilita. Eu montei um experimento na USP há muitos anos atrás, em pastagem inclusive, porque o pessoal ficava naquela dúvida. Porque a calcário, se incorporar no pasto, não vira nada. Então eu falei, vou ter que mostrar para esse povo aí que vira. Então eu fizemos umas trincheiras, tudo. E dentro desse trabalho, realmente nós observamos esse ponto positivo, que é da migração dos nutrientes no perfil do solo. E nesse experimento nós não aplicamos fósforo. E eu analisei o fósforo do solo. E o fósforo do solo chegou a subir 2, 3 miligramas por decímetro cúbico só devido ao pH. Porque o aumento do pH disponibilizou aquele fósforo que estava preso no solo como fosfato de alumínio ou fosfato de ferro. Por quê? Porque o calcário precipitou esse alumínio e liberou esse fósforo. E então, indiretamente, você ainda ganhou um pouquinho de fósforo. Perfeito. E quais são as recomendações, para finalizar com vocês, e deixo aberto também se vocês quiserem comentar alguma coisa, qual que é a recomendação que vocês têm feito com os produtores, então, durante o período, quem está fazendo plantio, quem está fazendo soca, para esses produtos, tanto para Calfértil quanto para Optimix? Então, hoje, para o plantio... Eu sei que tem que análise de solo, desculpa, isso, né? Tem toda essa questão. Isso já está intrínseco, né, professor? Sim. Mas, geralmente, o que a gente gosta de falar para o pessoal? Quando plantio calcário, faz análise de solo, calagem, tudo certinho. Quero usar um óxido no fundo de suco? Posso usar o óxido no fundo de suco, aí, dependendo da dose do solo, né? Faz também, se quiser fazer a correção com óxido lá em profundidade, também é bem-vinda, né? Porque em vez de se incorporar o calcário, você acaba incorporando um óxido que tem uma reação maior e acaba corrigindo esse perfil. E agora, aí depois o gesso, né? A gessagem normal. E lá para cana-soca a gente pode usar tanto a mistura hoje, né? Pra você economizar tempo, maquinário e tal. E também o óxido também é bem-vindo para a cana-soca, né? Para você repor. Aí ele já entra muito mais como um fertilizante, né, professor? Para repor o cálcio e magnésio que essa cultura extraiu da safra anterior, né? Até aplicações em linha, né? Isso, na aplicação. Isso, exatamente. Perfeito. E vocês estão trabalhando com algum outro produto voltado para cana-de-açúcar, além desses dois, né? Que hoje que é para correção, a Vitar tem trabalhado dos produtos para cana? Hoje a gente tem o calcário, né? O nosso calcário Itaú, a Calfert e o Optimix. Futuramente a gente vai ter mais alguns produtos, que tá sendo estudado ainda, mas a gente vai ter mais um grande portfólio para cana-de-açúcar, muito mais voltado para cana. Parte de nutrição, né, Matheus? Sim. Pensando em nutrição. Isso. Mais nutrição. E tem os testes também do protetor solar, né? Sim, a gente tá com protetor solar também, o SunGuard, que a gente já comercializa, mas em cana ainda não, porque a aplicação é uma forma diferente, né? Mas, por exemplo, para citros vai embora, já é bem-vindo. Ele é aplicado em folha, na planta? Folha, na planta inteira. É como se fosse protetor solar. O protetor solar, mesma coisa. Para cana está sendo testado isso? Sim, a gente está testando para cana. Ele faz uma camada, uma película de proteção, onde vai dar um conforto térmico para a folha. Não vai deixar ela dar... Ele vai ser aplicado em que momento? Na seca? Né? Por exemplo, a cana seria na época de seca? A gente está vendo na época de seca, justamente para dar uma aliviada no estresse térmico que a planta sofre. Porque alguns dados que a gente teve, por exemplo, quando fez um cronograma de aplicação de SunGuard, por exemplo, vou falar em café, tá? Em mudas de café, a gente chegou a reduzir a 8 graus a temperatura nessa mudinha que recebeu esse cronograma de aplicação. Então, traz um conforto térmico muito melhor, né? E basta uma aplicação desse produto, por exemplo, para proteção, no caso dessas Sim, uma já diminuiu uma certa temperatura, mas para você ter um ganho maior, você tem que ter um cronograma de aplicação e sempre tá, talvez, remontando uma aplicação com outra. Dias tem Isso, exatamente. É igual o protetor solar, você tem que passar a cada 3 horas. Ficou no sol. Exatamente. Vocês têm previsão de quando que isso, por exemplo, o mercado de cana poderá, de repente, ter acesso? Vocês têm alguma previsão? Ainda não. Tá em fase de teste ainda. Os estudos estão em desenvolvimento, né? Professor Pedro, então eu queria fazer uma última pergunta para você, mas depois eu deixo aberto para Pedro e para você também comentar. Pedro, desculpa. Pedro falar e para Bruno e Matheus falar. Então, Pedro, eu queria te fazer essa pergunta, que é uma pergunta final que eu quero
ter uma visão sua, olhando o solo, seu ponto de vista químico, né, e físico, mas pensando no equilíbrio do solo, a gente também tem agora a questão dos biológicos, né, Como que esses 3 temas se relacionam hoje? Então, a gente tentar entender a parte física, química e biológica do solo. Muito bom. Se nós formos E aí, só para complementar, e como pensando nessa questão, né, de químico, físico e biológico do solo, como que a correção também entra nessa conta? Isso que eu ia tentar fazer essa ponte, justamente, né? Porque, realmente, pensando sobre os aspectos físico, químico e biológico, que são os 3 grandes atributos do solo, né? Então, quando a gente trabalha o corretivo, no caso, o calcário, vamos chamar assim, o calcário tem interferência nas 3 fases. Ele tem interferência na fase química, de fertilidade do solo, que nós já até discutimos aqui ao longo desses minutos aqui, né? Fornecendo cálcio, magnésio, mexendo no pH do solo, disponibilizando outros nutrientes. Inclusive, com o aumento do pH do solo, nós temos um aumento da CTC indireta, que é cargas negativas variáveis em função do pH. Quando eu subo o pH, eu gero carga negativa. Variável, né? E sob o ponto de vista físico, o que acontece? O cálcio, ele é um elemento que tem aspecto aglutinante no solo. Então, o cálcio ele pode ajudar na formação da estrutura do solo, ou seja, do sistema poroso do solo. Então, quando você está aplicando calcário, você está ajudando, digamos assim, a estrutura do solo. E sob o ponto de vista biológico, tem uma série de micro-organismos benéficos. Por exemplo, um que já é clássico, que são os fixadores de nitrogênio, que operam bem no solo em pHs entre 5,5 e 6 em CSL2. Então, quando você faz a calagem, tira os pH de 4 e sobe ele lá para 5,5, 5,7, 5,8, você predispõe boas condições para esses micro-organismos se desenvolverem no solo. Então, com isso, você vê que a calagem pode afetar as propriedades químicas, físicas e biológicas. E na questão do biológico, esses micro-organismos, eles podem trazer ganhos, por exemplo, até na questão pro sistema radicular da planta. Sim. Hoje a pesquisa dos microbiológicos, vocês têm acompanhado, né? Todo o setor aumentou muito e estão saindo novas pesquisas e cada vez mais se descobre ou se constata benefícios desses micronutrientes. Mas, via de regra, bons benefícios são ligados com a parte de bioestimulação das plantas, principalmente da rizosfera, para o crescimento de raízes, né? Muitos desses micro-organismos trabalham no sentido de gerar compostos que podem ser indutores ou formadores de hormônios nas plantas. Então, tem uma série de benefícios. Fixadores de nitrogênio da atmosfera, como é o caso notável da soja, né? A cana também tem fixação biológica. Então, hoje em cana, por exemplo, se usa muito azospirilo como uma ideia de se trabalhar a questão da fixação biológica do nitrogênio em cana. Embora tem outras bactérias também que fazem esse trabalho na cana, já desde o tempo lá da Dobenheim, que ela descobriu isso aí. Porém, são fixadores de vida livre, né? Diferentemente da soja. Mas esses micro-organismos trazem benefícios para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. E eles têm essas faixas de pH na qual eles conseguem se desenvolver melhor e que coincide com a elevação da correção da acidez do solo. Perfeito. Se você pudesse dar uma dica agora para o produtor olhando para a câmera. Sim. Qual a dica que você daria, além, claro, da correção que a gente conversou aqui hoje, que dica que você daria na parte de fertilização para esse período que a gente está agora até o próximo que vai começar, que quando começa o plantio de cana? Agora nós estamos numa fase de encerramento de safra, né? Que terminou a safra, então temos que terminar os tratos culturais das soqueiras tardias, né? E para a próxima época, como você comentou, para os plantios de cana de ano e meio, né? Ou cana de 18 meses, que começam nos solos argilosos a partir de janeiro, tem alguma usina que planta até em dezembro. De janeiro, fevereiro, março, vai até abril mais ou menos, é época de preparo do solo. É época de aplicação dos corretivos agora. Sim. Então, muitas usinas estão aplicando corretivos. Se você for na usina, aplicando calcário, gesso, fosfato. E fazendo todas essas práticas corretivas para justamente dar tempo delas reagirem de modo adequado. Quando você sulcar para plantar a cana, esses nutrientes ou os efeitos deles já devem estar prontos, né?
para a utilização da cana. Perfeito. Queria agradecer, Pedro. Meninos, vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não falou? Não, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a oportunidade. E quem quiser conhecer nós também, né? Nós temos o site, as redes sociais, que o site é viteragro.com.br. Instagram, Facebook, YouTube. LinkedIn, Qual que é o arroba? YouTube, É @Viteragro. Viteragro. 2 T's. Lá, Não, T não, só. Um T só. Um T só. Aí lá tem tudo, tem conteúdo, pode encontrar suporte, tem Se precisar até- de ajuda para... exato, de correção de som é isso, também, né? Pode simulador. fazer... Ah, tem simulador? Tem também. Encontrar um consultor mais próximo. Isso, tudo lá tem um dentro. RTV mais próximo da sua região, lá você conhece as fábricas, tá perto, da onde você tá mais Ver perto. todos mais sobre os produtos, tá tudo lá. Perfeito, Exatamente. gente. Agradeço. Obrigada. Obrigado. E agradeço a você também que acompanhou mais um episódio do DaCanaCast. Bom, esse e outros episódios você encontra no nosso canal do YouTube. Segue a gente, se inscreva no canal. E para mais notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. E não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Até a próxima!